Experimento 4. Prática de eletromagnetismo. Motor de corrente contínua. Motor é um dispositivo que transforma energia elétrica em mecânica. A maioria dos motores elétricos que existem trabalham pela interação entre campos eletromagnéticos. O princípio fundamental em que os motores eletromagnéticos são baseados é que há uma força mecânica em todo o fio quando está conduzindo corrente elétrica e é imersa em um campo magnético. Objetivo: vamos observar a construção de um motor elétrico caseiro de corrente contínua e, a partir disso, vamos explicar a teoria e física por trás do funcionamento dele. Quando uma carga elétrica se movimenta em um campo magnético, sofre a ação da força magnética ou força de Lorentz. Essa força é perpendicular à direção do vetor velocidade, no caso a corrente, e também perpendicular à direção do campo magnético no qual ela está inserida. Porque a bobina por onde passa a corrente está fixa no eixo, quando é exercida a força magnética sobre a bobina, o eixo também rotaciona. Pela regra da mão esquerda, podemos saber a direção da força de Lorentz, sendo ela perpendicular ao campo magnético e à corrente elétrica. Um dedo indicador apontando no sentido do campo magnético e o dedo médio no sentido do vetor velocidade, no caso a corrente, o dedo polegar irá mostrar o sentido da força magnética ou força de Lorentz, força que faz a bobina rotacionar. Nesse experimento utilizaremos 2 círculos de acrílico, 16 pregos pequenos, uma barra de madeira, 8 placas de cobre, 4 bobinas de fio de cobre, 2 rolamentos de esfera, 2 ímãs, 2 lápis de desenho, 2 baterias de 9 volts, 2 cabos de fio de cobre com terminais.
Neste motor casual foi utilizado 4 bobinas de fio de cobre envolto com 160 voltas para cada bobina, configuradas na forma retangular como vemos no vídeo. Também foi utilizado 2 baterias alcalinas de 9 volts em série para fornecer 18 volts e um ímã de alto-falante presa na base de madeira. Para o experimento, os fios são conectados no negativo e no positivo da bateria e as outras pontas são presas à parte traseira dos lápis, onde a madeira do lápis que cobre o grafite tem que ser removida para ter o fluxo da corrente. Podemos observar que quando o circuito é fechado e começa a transportar corrente, essa corrente flui do terminal negativo da bateria para o terminal positivo. A corrente em um circuito fechado cria o seu próprio campo magnético e essa corrente induz um campo magnético na bobina, que pela sua posição é repelida pelo campo magnético do ímã estacionário que vemos preso na parte de baixo do projeto, o que ajuda a girar à medida que esses vão se interagindo, como descrevemos na teoria. Uma vez em movimento, a bobina pode continuar a girar até que o fluxo da corrente for bloqueado ou quando esgotar a bateria da fonte. Bom, no vídeo a gente pode ver que são usadas na construção do motor chapinhas de cobre, que são essas daqui, que ele mostra no vídeo, acopladas no eixo, que esse eixo é feito de um material isolante. Essas chapinhas, elas possuem um distanciamento entre si, aqui dá de perceber bastante, faz com que elas não tenham contato entre si, né, esse distanciamento aqui. Então, as pontas das bobinas, elas são soldadas, cada uma, né, nas extremidades aqui do eixo, né, em um par de plaquinhas aqui opostas. E essas bobinas, elas também são presas nesse disco de acrílico de forma equidistante, como a gente observa aqui. E abaixo desse conjunto de bobinas é colocado um ímã fixo, sendo que esse ímã fixo ele vai gerar um campo magnético constante. E em seguida, né, as baterias, né, são usados aqui 2 grafites, né, depois ele faz a preparação aqui, deixando os grafites expostos. E aí, essas baterias elas são associadas em série e os seus polos fazendo contato com cada par oposto de chapa por vez. Como a gente observa no início aqui, quando ele faz o contato com as bobinas, né, com as plaquinhas ali correspondentes às bobinas. E dessa forma, né, uma bobina recebendo a corrente por vez, ela cria um campo magnético no centro dessa bobina. E esse campo magnético da bobina, ele repele o campo magnético do ímã fixo, que a gente tem aqui. É isso que faz com que a bobina rotacione, né, esse conjunto rotacione. E aí, dessa forma, os polos da bateria, eles desconectam do primeiro conjunto de chapinhas e vão conectando-se ao próximo repetidamente, como a gente observa aqui, ó, no vídeo. E dá até para observar isso no barulho que faz, que é do grafite passando pelas chapinhas. E aí esse motor ele vai girar até que a corrente seja interrompida, né? No vídeo a gente pode observar com sucesso, né, tanto a construção quanto o funcionamento de um motor elétrico, né, construído de uma forma caseira, né, e foi muito importante, né, para entender como que são construídos aí esses tipos de motores. Bom, como aqui os meus colegas já comentaram sobre o fato que o campo magnético é produzido nas bobinas quando uma corrente passa por elas, né?
E esse campo magnético repele o campo produzido pela ímã de baixo, essa ímã que fica de baixo. Além disso, tem uma outra observação muito interessante. Então, essa observação é o porquê que utilizamos os grafites nos terminais. Eu estou falando sobre porquê que esses terminais da pilha foi conectado aos grafites que estão aqui. Então, continuando, o primeiro motivo, que é mais óbvio, né, é porque os grafites são bons condutores de eletricidade com menos resistência. E o outro, que é muito interessante, que a gente precisamos saber, né, é que ele tem uma habilidade de deslizar facilmente com menos atrito quando é encostado aos chapinhas, né, que estão as chapinhas que estão acopladas no eixo, né, com menos atrito possível. Então, essa propriedade é possível devido à estrutura carbônico, né, do grafite, com ligações fracas de Van der Waals.